Minha empresa parou as atividades. O que eu devo fazer com o meu CNPJ? Essa é uma pergunta que muitos empresários se fazem quando eles encerram suas atividades. Por algum motivo, ele teve que paralisar a sua empresa. Uma empresa ela pode ser paralisada por vários motivos, talvez por uma dissolução societária, talvez porque o negócio não teve o sucesso como o empresário esperava, as coisas não aconteceram. E isso pode acontecer por vários motivos, não sei qual é o seu motivo, caso você esteja nesse vídeo aí e já teve que paralisar alguma empresa ou está pensando em paralisar a sua empresa, coloca aqui nos comentários aí qual que é o motivo que levou você a paralisar a empresa um dia ou que você está pensando em paralisar. E para a gente dar continuidade nesse assunto aqui, o mais importante é saber qual que realmente é o motivo e por que eu estou paralisando o meu CNPJ ali e o que eu devo fazer depois de paralisar esse CNPJ. É uma dúvida que muitos empresários têm, O que eu faço agora? Meu CNPJ, parei minhas atividades, não estou exercendo mais, seja prestação de serviço, seja de comércio, seja de indústria, Cada empresa aí tem sua realidade. Mas de uma forma geral, o mais importante é saber qual que é o período que você está pretendendo ficar com a sua empresa paralisada ali, ou se realmente faz sentido eu encerrar a minha empresa, porque muitas das vezes não tenho intenção de voltar a funcionar a minha empresa, o meu CNPJ não vai movimentar mais, e aí talvez você fique em dúvida, qual que é a melhor forma? O que eu faço? Eu dou baixa na minha empresa, mantenho o meu CNPJ? Isso é uma boa pergunta, e para a gente entender um pouco mais sobre isso vai ser muito relativo à sua situação e o que você está pretendendo a curto prazo. Por que a curto prazo? Porque muitas das vezes o empresário, quando ele encerra as suas atividades, muitas das vezes ele fala assim, olha, eu estou pretendendo retornar a funcionar a minha empresa daqui a um tempo, ou estou pretendendo começar um novo negócio daqui a um tempo. Compensa eu manter o meu CNPJ ativo? Alguns pontos são muito importantes, eu já vou deixar aqui. Atualmente, mesmo que você decida manter seu CNPJ, você vai precisar, independente de qualquer coisa, ter custos, Você vai desembolsar um valor para manter a sua empresa. Ela ativa com o CNPJ, mesmo que você não esteja movimentando. Hoje em dia também a gente tem uma facilidade muito grande de encerrar uma empresa e ao mesmo tempo de construir uma empresa nova. Ou seja, aquela burocracia que a gente tinha antigamente para constituir uma empresa ou para dar baixa numa empresa, hoje em dia é muito mais simples. Então, talvez é um ponto a se pensar aí. E outra coisa que um CNPJ, o tempo de um CNPJ não quer dizer muita coisa, porque há um tempo atrás muitos empresários falavam assim, olha, para mim manter o meu CNPJ é importante porque quando eu tenho um CNPJ que tem 10, 15, 20 anos, é diferente, o mercado enxerga diferente, os fornecedores enxergam diferente, muitas das vezes, o banco, o credor vai me enxergar diferente, mas hoje em dia realmente isso não faz tanto sentido, a menos que talvez você seja um comerciante, principalmente você que é de comércio lá no e-commerce, que você vende online, muitas vezes a pessoa vai olhar ali o seu tempo de CNPJ, mas mesmo assim isso não quer dizer muita coisa. Ou seja, só por esses pontos aqui já dá pra gente entender que manter um CNPJ talvez não seja tão vantajoso assim. Por quê? Porque é fácil constituir uma empresa, é rápido constituir uma empresa, tempo de CNPJ não manda muita coisa e eu vou ter custo para manter meu CNPJ. Mas por outro lado também, talvez faça sentido você manter o CNPJ ativo porque você fala assim, nossa André, eu pretendo muito rapidamente voltar às minhas atividades. E agora talvez você tenha ficado confuso, É mais vantajoso baixar ou é mais vantajoso eu continuar com o meu CNPJ mesmo sem movimentação? E aí, para você entender isso daqui, eu quero que você me acompanhe até o final do vídeo, mas eu vou deixar aqui 3 situações que a sua empresa pode ficar com o CNPJ sem movimentação. A primeira deles é quando o CNPJ ele para de movimentar, ou seja, as suas atividades paralisaram. Você não está mais emitindo nota, você não compra mais produtos. Se você é um prestador de serviço, você não está mais prestando serviço. Se você é uma indústria, você não está mais produzindo, você não tem mais funcionário. Só que ainda assim você tem uma conta bancária, ainda assim você tem um restinho de estoque, mesmo assim você tem alguma situação com o fornecedor que você precisa estar pagando, alguma coisa que você precisa manter em dia. Então o primeiro estágio que a empresa entra é no estágio sem movimento, Contabilmente a gente chama de uma empresa sem movimento. O que essa empresa sem movimento é? Uma empresa que tem tudo que a empresa precisa para funcionar, inclusive licença de funcionamento, mas ela não está oferindo receita. E dentro dessa situação,
você simplesmente para, né, de informar que você está oferindo receita, ou seja, no fechamento contábil ali, o seu contador simplesmente vai entregar as informações zeradas. André, o que isso implica? Teoricamente, que você não vai pagar imposto, né, por estar movimentando a empresa, porque de fato a sua movimentação é zerada, mas você ainda tem custo com o seu contador, porque ele ainda precisa manter essas obrigações em dias, porque uma vez que ele não entrega essas informações, as obrigações que a gente chama de obrigações acessórias, automaticamente o seu CNPJ vai ficar pendente, essa pendência vai gerar uma multa e essa multa ela vai gerar um custo para você. Então é sempre importante que você saiba de uma coisa: se você paralisou as suas atividades, você precisa ter em mente que o seu contador precisa continuar acompanhando a sua empresa, porque senão lá na frente você vai ter problema. Segunda situação é uma empresa inativa. Então, contabilmente, o que a gente entende por uma empresa inativa? É uma empresa que de fato já parou suas atividades, mas também que ela não tem movimentação bancária, que ela não tem estoque, que ela já realmente paralisou tudo e ela não pode ter nenhum tipo de movimentação, nem bancária, nem de maquininha de cartão, nem com atividade formal, de forma nenhuma, porque muitas vezes a pessoa para de emitir uma nota, mas às vezes recebe dinheiro na conta pessoa jurídica, não pode. A empresa inativa ela não pode ter nenhuma movimentação, ou seja, realmente você tem que estar zerado de movimentação na sua empresa para ela ser inativa. O que muda de uma empresa inativa para uma sem movimento é que o número de obrigações ele reduz um pouquinho, mas de toda forma ainda existe a necessidade do seu contador estar prestando essas informações junto à Receita Federal, junto aos órgãos competentes. Por quê? Porque senão ela vai voltar na mesma situação da empresa sem movimento que não entregou suas obrigações. Vai ficar em aberto gera multa por atraso e você vai ter problema lá na frente. E com essas duas situações ainda existe uma outra situação que você pode fazer, que é a solicitação da paralisação temporária da sua empresa. O que isso quer dizer, paralisação temporária? Você solicita, faz uma solicitação junto à Receita Federal, registra isso na junta comercial, e esse processo provavelmente vai ter um custo, né, se você pedir o seu contador. Por quê? Porque é um processo onde você precisa informar para os órgãos e precisa registrar também no seu contrato social essa paralisação temporária e registrar na junta comercial. E isso vai te gerar um custo. Ou seja, além do fato do custo que você já tem da empresa estar sem movimento, né, e ter lá a necessidade da entrega das obrigações, né, na empresa sem movimento inativa, por exemplo, ela vai continuar gerando uma taxa de localização e funcionamento porque a sua inscrição junto ao município está ativa. Na empresa que você solicita a paralisação temporária, você tem um custo de informar isso, né, por um processo, porque você vai ter que pagar uma taxa lá na junta comercial, por exemplo, talvez você vai ter que pagar seu contador para ele fazer isso, ou advogado, e mesmo assim a sua empresa ainda, ela continua tendo o CNPJ, o CNPJ não deixa de existir, ou seja, depois daquela paralisação temporária, você pode solicitar reativação. Qual é o tempo dessa paralisação temporária? Ela pode variar, né? Vai variar de estado para estado, de situação para situação, mas em média, por exemplo, aqui em Minas, uma paralisação ela dura por 12 meses, tá? Esse período ele pode ser prorrogado aí até por 5 anos, né, esse período de 12 meses durante 5 anos, mas isso é uma realidade de cada estado e de cada situação, tá? André, o que mais vale a pena então? Eu deixar minha empresa sem movimento? Eu pedir meu contador para deixar como empresa inativa? Ou eu fazer com que o meu contador, pedir para que o meu contador solicite a paralisação temporária? Isso tudo que a gente está falando envolve custos. E muitas das vezes a gente tem que pensar o que é mais vantajoso para mim, né? Qual que é o melhor custo-benefício para o meu bolso? Pensando, tendo em vista aí que eu quero ou não quero voltar às minhas atividades. Então a resposta é bem simples. Se eu não pretendo retornar às minhas atividades em um curto período de tempo, o que é um curto período de tempo? Aqui na CNPJ a gente tem um tempo estimado de 6 meses a 1 ano, que é o tempo ideal de você pensar se realmente você vai retornar aquelas atividades. Se você tem um tempo superior a 12 meses aqui na CNPJ, a maioria das nossas empresas, vou te dizer que 98% delas, vai ser mais vantajoso a gente baixar. E a gente sempre faz algumas continhas para chegar nesse denominador e tomar essa decisão. Mas eu vou deixar aqui um tempo médio para você. Uma empresa que tem atividade de baixo risco,
né, que são empresas de comércio, de serviço, né, que a atividade ali não é aquela atividade que tem uma burocracia muito grande para você conseguir uma licença, um alvará, um funcionamento, né, que tem um baixo custo ali, né, de funcionamento. Muitas das vezes essas empresas vai compensar baixar num período até 10 meses. Então, é uma base para você que tem uma empresa aí, é uma microempresa, que a atividade é de baixo risco, uma média seria 10 meses. Passou de 10 meses, vai compensar você baixar a empresa. E por que eu estou te falando isso? Porque o custo, pelo menos aqui na CNPJ, o custo para você fazer um encerramento e a constituição da nova empresa já é o custo de uma empresa funcionando durante 10 meses. Ou seja, não vale a pena eu ficar com a empresa em aberto todo esse tempo, sem perspectiva de voltar a funcionar, seja com aquela atividade ou com a outra atividade, simplesmente, né, por ter o CNPJ. Né, a gente tem que pensar no custo. Então, o valor que você vai ter durante uma empresa funcionando durante 10 meses é o mesmo custo, em média, de uma empresa sendo baixada e sendo constituída do zero. Tá? Qual que é a dificuldade, talvez, de constituir uma empresa do zero? Que você vai ter que criar uma conta de novo, você vai ter que fazer os seus cadastros com os fornecedores de novo. Então, esses são pontos que você deve levar em consideração. Mas falando de custo-benefício, falando financeiramente, o prazo médio é de 10 meses, tá? André, eu não tenho pretensão de forma nenhuma de voltar a mexer, estou trabalhando de carteira assinada, desistir, ou já tenho uma outra empresa, um outro negócio, não quero mexer mais com esse CNPJ. Peça, né, para o responsável pela sua empresa aí, baixar esse CNPJ imediatamente. André, já conversei, ele falou que não pode, porque eu estou com a dívida, estou com a pendência, estou resolvendo isso, estou resolvendo aquilo, posso baixar minha empresa mesmo assim? Pode, tá? Se você está tendo dificuldade com isso, peço que você nos chame aqui nos nossos canais de atendimento, que a gente vai poder estar te ajudando a fazer o encerramento da sua empresa. A gente faz o levantamento, te passa tudo que você precisa para encerrar a sua empresa, faz a simulação de custos aqui de uma empresa, né, funcionando, e de uma empresa baixada para constituir uma nova empresa. A gente faz tudo isso aqui para você. Nossa intenção aqui é poder te ajudar. Espero que esse vídeo tenha ficado claro, espero que você tenha entendido aí qual que é a melhor opção para você, e já deixa nos comentários aqui também se você tem alguma sugestão de conteúdo, de vídeo, de coisa que você quer saber, que você quer aprender. Pode deixar aqui que a gente vai estar gravando um conteúdo, a gente vai estar tentando te ajudar aí da melhor forma, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo.